Beleza, galera, eu dividi aqui para a aula ficar mais fácil, até de eu postar lá para vocês os trechos, né, dessa aula. E é o seguinte, a primeira coisa é, para a gente falar sobre marcações, a gente precisa entender um pouquinho da teoria de o que é as marcações. Por que que eu utilizo uma coisa, por que que eu utilizo outra, né? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam para a gente poder fazer marcação é, de fato, topo e fundo. Por que que eu uso topo e fundo positivo? Por que que eu uso, aliás, desculpa, topo positivo e fundo negativo? Na maioria da rede tradicional, quando a gente ouve falar, a gente tem um candle positivo seguido aí de um negativo. Existem várias definições, tá, galera? Para determinar o que que é um topo e fundo. Mas essa é a forma que eu uso, a forma que eu consegui conciliar isso aqui no meu entendimento, tá? É, olha só como que é simples essa circunstância. Sempre que for para cima, for alta, né? For movimento de alta, para mim são compradores que estão elevando o preço, certo? São compradores que estão elevando o preço e vendedores que estão diminuindo o preço, deixando o preço mais barato, são vendedores. Ok. Esse fundamento, ele vem da tradicional mesmo, da linguagem tradicional do preço, aonde eu tenho uma informação. Quando a gente tem um candle, tá? Coloquei aqui de uma cor qualquer, a formação de um candle, né? Em qualquer time frame, no mercado tradicional, na análise técnica tradicional, ela me diz que esse candle é o quê? É a consolidação, né? A consolidação, o preço justo que o preço encontrou naquele determinado time frame para aquela barra. Todo mundo já ouviu falar sobre isso? A consolidação do preço. E essa consolidação, ela é definida entre a abertura, fechamento, ou fechamento e abertura. Esse é o preço consolidado, foi onde ele consolidou. Isso aqui o pessoal gosta de chamar sobre sombra, os pavis, né? Foi onde o preço tentou verificar se poderia ficar, tentou verificar se poderia ficar e não ficou. Ele consolidou dentro daquele corpo ali. E esse é o ponto-chave para a gente olhar. Quando a gente busca o gráfico de linhas, né, particularmente, para a gente entender como um gráfico funciona de verdade, basicamente ele faz uma linha assim, faz isso aqui, faz assim, volta assim e faz assim, certo? A parte consolidada do preço é aqui, né? Olha lá, montou o candle, montou o pavio. E olha como que é importante e engraçado. Sempre que a gente busca gráficos de linhas, o mercado define o ponto de fundo a partir dessa região. Vira o ponto de resistência. É tudo isso aqui, ó, até a mínima. Aqui é a mesma coisa, é tudo isso aqui até a máxima. Por isso a gente tem uma aula chamada gap diário. Mas entenda que isso aqui são pontos de relevância. Ok. Quando você pega a maioria, agora eu vou entrar no assunto que não vale aqui, mas só para você entender. A maioria das médias móveis são calculadas em cima da abertura e fechamento dos candles. Positivos, se ela tiver de alta, negativos, se ela tiver de baixa. Então, por que que o pessoal gosta de falar que aqui é topo? Então, dentro do meu entendimento, foi o seguinte: já que a consolidação para um topo são candles positivos, a máxima do topo, ou desculpa, quem forma topo são candles positivos. Então, eu tenho uma informação que aqui é o topo, ok? E o que que é isso aqui, Thiago? São máximas de topo. Não quer dizer que isso não é importante. Quer dizer que existe um tipo de coisa para abrir interesse nesse local. Existe um interesse nesse local a partir do rompimento do topo, a partir do momento que o preço vem acima do topo. Quando ele não vem acima do topo, a gente não tem interesse na máxima ainda, né? Então a gente tem esse critério
quando o preço está desse jeito. Nesse caso, aqui vira máxima de topo e aqui virou o topo. Esse topo, esse significa para a gente que são pontos que devem ser respeitados. A máxima são pontos que devem ser testada. Olha a diferença, respeitado e testado. E existe uma diferença entre o preço, por quê? Quando o mercado testa máxima, ele tende a fazer a retração. Quando respeita o topo, ele tende a dar uma operação. É diferente. Dar uma operação para gerar um movimento é outra coisa. Então, a gente tem confirmações quando são pontos de topo respeitado. A gente vai estudar esses pontos, né? Só que, Thiago, isso pode ser ao contrário, né? Aqui eu dei um exemplo com o candle positivo sendo violinado pelo negativo. E se for ao contrário, for assim, muda alguma coisa? Muda várias coisas. Agora, além de ser topo, esse ponto é a máxima. Ele ganhou as duas funções que aquele outro candle tinha. Tiago, mas muitas das vezes o pessoal marca a máxima do candle negativo como o ponto mais importante daqui, já que esse cara não é gatilho. Ele não é gatilho. Ele é um candle que faz isso aqui. E aí? Faz diferença? Faz, galera. E você vai aprender quando é que essa máxima aqui tem importância num determinado time frame para que você tenha a operação, tá? Você vai entender isso aí. Mas nesse momento, o que a gente precisa entender é onde está o topo, onde está a máxima. E saber que a região de topo, ela é formada a partir do fechamento do candle que gerou o topo. E esse a partir, ela pode ir tanto aqui, que é a máxima, que é do fechamento, até a máxima. Então, independente dela ser positiva ou ser a do negativo, a região de topo é tudo isso aqui, tá? É tudo isso aí. Então, até a máxima. Beleza? Da mesma forma, galera, vem ao contrário, né? Para candles negativos. Então, a pré-formação de um fundo é a mesma coisa que eu expliquei, só que agora ele tem que ser um candle negativo seguido de candle positivo. Mesma história. O fundo está no candle negativo, tá? O fundo está no candle negativo. Esses são dois pontos que a gente utiliza para fazer marcação, tanto no topo quanto no fundo, tá? Tanto no topo quanto no fundo. Tiago, mas eu já vi que você coloca pontos de observação ou pontos de marcação na máxima de candle negativo quando ela é maior do que o positivo. Exato. Mas existe uma coisa que a gente vai aprender nas marcações que está voltada para pontos de observação. São pontos que o mercado tem que romper. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse caso de topo, né, para coisa aqui, vocês já entenderam o que é o fundo e é a mesma coisa, que só que ao contrário. Nesse caso de topo aqui, vamos dar um exemplo que a gente tem essa máxima maior e o topo aqui nesse ponto, nesse ponto. Então, quando o mercado desce e ele volta, vamos supor que aqui está a nossa marcação de topo. E o mercado chega aqui nessa região e acaba fazendo isso. Ele vem, fecha acima do topo, acima do fechamento, dentro da região de topo, certo? Dentro da região de topo, porém, respeitando, respeitando a máxima. Só um minutinho, galera. Heitor, desculpa, galera, que meu filho pegou um superbone aqui e saiu correndo. Não pode pegar, não. Voltei. Olha só. Então, quando o mercado fecha acima desse ponto, ele abre interesse. Ele diz para mim que quer ir buscar máxima.
que quer vir atrás da máxima. Porém, Thiago, ele vai para aí agora? Eu posso comprar que ele vai? Não, calma. Isso existe um padrão, uma operação que a gente pode pegar aí. Então, nesse momento, né, nesse exemplo aqui, não quero que vocês reparem na operação agora, só quero dizer para vocês entenderem que aqui é a operação que a gente poderia buscar. Seria, nesse caso, fechar um próximo candle positivo aqui. Então, nesse momento, eu estou em continuidade. Significa que o mercado ele vai passar do topo, vai buscar a máxima. Então, ela vira um ponto de interesse para a gente. Outra forma que ela vira ponto de interesse para a gente olhar assim, ó, que é o topo e a máxima, quando é que eu tenho a diferença entre eles para mim buscar o preço? É quando há rompimento do topo. E rompimento do topo é quando o preço passa da máxima, tá? Quando há rompimento do topo, a teoria diz que após a confirmação, qualquer teste no topo ou na máxima, eu posso estar buscando compras. Então, vamos supor, houve confirmação, quer dizer que se o mercado voltar para a máxima, eu quero compra, ok? Então, são esses casos que a gente vai olhar para topo e para máxima. Topo e máxima, tá? Quando o topo é a própria máxima, ok, segue o baile da mesma forma. E por que que eu fiz esse desenho e o cara teve que testar a máxima aqui e ficar ali, né? Ficar acima da máxima. Por que, galera? Por que que tem que haver a confirmação? Porque todo topo rompido pode ser testado. E eu perguntar uma coisa para vocês. Onde é que está o topo? Então, se for esse candle aqui, ó, cuidado, porque ele pode vir até aqui, ó. Na verdade, topo até o fechamento, tá? Até os fechamentos. Mas a gente entende que aqui é o ponto que a gente quer a compra. Então, imagina aí, né? Quando é topo rompido, ele tende a ir lá no topo. Então, cuidado com esse candle aqui em rompimento de topos, né? A gente vai aprender quando a gente faz a operação em rompimento de topo. Beleza? Mas ficou claro para todo mundo por que que agora a gente faz as operações no topo? Por que que faz as operações? Por que que a gente faz as marcações no topo? 100%? Sim, para mim ficou. Para Tiago, mim ficou. Oi, Tiago, Gilvan. fala, meu Tiago, amigo. fazer um pedido para tu bem aqui. Diga. Sempre que tu falar uma frase dessa bem aí, isso aí tu falou uma vez e tu repetir vagarosamente, porque a repetição, com a repetição a Uhum. gente aprende mais, né? Tu fala Sim, sempre essa frase que tu falou no topo aí agorinha, aí tu vai e repete a mesma frase. Dá tá. uma ênfase, repetindo, aquela ênfase repetindo, que aí fica grudado na mente da gente. Entendi. Obrigado. Vamos colocar se para ver se eu entendi certo. Todo mundo ficou claro de por que que a gente coloca a marcação no candle positivo para o topo, Já mandei. né? A informação de que o topo é formado pelo candle positivo e o fundo é formado pelo candle negativo. A coisa que a gente tem que mais prestar atenção sobre isso, tá, Gilvan? Que o candle é formado por um candle negativo e outro por um candle positivo, é por causa alguns critérios que a gente tem que entender, né? Eu vou dar um exemplo aqui no gráfico para a gente tentar mencionar onde está o topo e onde está o fundo, tá? Só para a gente começar a treinar isso aqui antes da gente passar para frente. Olha só, deixa eu abrir um gráfico aqui, ok? Tirar aqui, para cá, ok? Vamos pegar aqui, eu vou botar aqui no diário, que é melhor para a gente olhar. Deixa eu tirar essas marcações aqui, né? Beleza, perfeito. É, aqui. Nesse ponto aqui, ó, bem legal para a gente fazer algumas marcações. Ó, bem aqui, show de bola. Não, aqui, vamos começar daqui, para ficar fácil da gente treinar, né? Ó, já que o Gilvan foi o que perguntou, eu vou tentar ver se ele consegue definir. Gilvan, para ser um topo, o que que eu tenho que olhar?
Para ser um topo, tem que ter um candle negativo e um positivo primeiro e um negativo depois. Um positivo seguido de um negativo. Perfeito. Então, se eu fosse considerar aqui, né, nesse ponto, eu consigo visualizar, então, eu não vou, aqui não é cor, tá, galera? É só para a gente marcar. Então, a gente consegue claramente definir que aqui é um topo, certo? Certo, Perfeito. Da mesma forma, eu consigo visualizar que aqui é um topo, certo? certo. Posso afirmar que aqui é um fundo? Não, Não. porque não tem candle Beleza. positivo depois. Uhum. Aqui, eu posso afirmar que é um fundo? Sim, Aqui, eu posso afirmar que é um fundo? sim. Beleza. Então, até por enquanto, nesse ponto aqui, ok. Só que apareceu uma coisa importante aqui para mim, né? Esse cara aqui, que tu falou que não. Mas, seguindo a nossa teoria do que a gente falou, esse candle não é um candle negativo, seguido de um candle positivo? Pior que é, mas eu não considerei o gap, não. Mas pior que tu tá certo, não, não é um fundo lá. É não? Não é. Por mais que ele seja seguido de um candle positivo, esse candle positivo ou tem que ser gerado dentro do movimento do candle negativo, ou tem que ter ido fechar lá dentro. Deu para entender? Ou esse candle aqui abre aqui, ó, igual esse aqui, ó, igual esse cara aqui, ó. Só pra gente tirar essa. Deixa eu. Aí, tirei ali. Ou faz igual esse, ó, abriu dentro do movimento do negativo e fechou positivo. Perfeito. Teria que ter feito isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Abriu fora, tá vendo? E fechou dentro. Fechou lá dentro do movimento, ó. Ó. Esse cara aqui, ó, por um milésimo de coisa, ele virou um fundo. Olha como que é importante a gente saber isso. Presta atenção. Por que que é importante a gente saber isso? Porque, como ele é fundo, olha o que que o mercado fez, ó. Ó. E, tentar chegar na mínima. Porque ele é fundo. Se fosse igual esse aqui, olha aqui, ó. Respeitou, por que que não caiu? Né? O mercado chegou aí. Por que que não já caiu? Porque aqui ele faz o pullback, é micro. Ele faz o pullback micro, joga para cima, tenta romper o ponto que deveria romper e depois ele joga o movimento que deveria ser jogado. Né? Então, esse é o motivo do preço. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que sempre estar observando. Se o preço fechou lá dentro. Então, perfeito. Entendemos. Surgiu uma dúvida aqui. Beleza. Fale. Surgiu uma dúvida. Hum. Tiago, surgiu uma dúvida. Se Fale. tiver um candle vermelho e um doji, é fundo? Hum. A gente não pode 100% considerar. A não ser que esse doji seja tipo isso aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Tá vendo? Que o doji é negativo mesmo. Se for doji real, você não pode considerar um fundo. Mas um ponto importante. Aí a gente vai entender outro tipo de operação. Não vai ser as operações que a gente vai buscar em topo e fundo. Vai ser outro tipo. Entendeu? Entendi. O doji ele nunca te dá a informação concreta. Mesma coisa vai ser o outro padrão que nós vamos ver agora do gatilho de reversão, tá, galera? Também a mesma coisa, já aproveitando a tua pergunta. Se for um doji antes do gatilho de reversão, ele de fato, a gente não sabe se ele é um gatilho de reversão. Então, cuidado, a gente trata ele como um rompimento. Então, a gente vai ver isso aí. Da Ô, mesma forma que eu Thiago, te. Opa, pode falar. Thiago, então, depois do 43, você só consideraria o 45 como topo e depois o fundo só o 48, né? Exato. Aqui como Beleza. topo, depois só o 48. Aí Beleza, aqui então. no 44 é mínima e lá Uhum. no 40 e lá no 47 é uma mínima e é uma mínima micro,
tá? 47. Aqui, ó, Ah, no sim, quarenta e sim. sete ó. Sim, E sim, é uma sim. mínima Uhum. micro. Beleza. A gente vai ver isso quando a gente Tranquilo. estiver vendo dentro dos candles. Também vai ficar mais Uhum. claro. Mas Perfeito. eu Obrigado. peguei esse ponto aqui porque aqui cria uma coisa bem importante, que era esse movimento aqui. Eu fui lá atrás primeiro para vocês treinar e depois a gente vir para cá. Lembra quando eu falei para vocês sobre o interesse entre topo, fundo, mínima e alguma coisa? Aqui é engraçado. Aqui é um fundo do movimento, concorda? Fundo do movimento. Porém, ela não é fundo das nossas marcações. A nossa marcação, o fundo está aqui, ó, 75. nesse ponto. Mas, se a gente fosse para a leitura tradicional, todo mundo vai marcar fundo desse cara. Esse cara, ele vira mínima. Ele é mínima de um pullback. Mas não é o fundo relevante. Ele não é fundo relevante. Então, por isso o mercado vem testar a mínima do 75 e não passa para o 73 de cara. Outra informação que eu parti para vocês é que a região de fundo ela é formada a partir daqui até a mínima, porque é fechamento do negativo até a mínima. Ele passou daqui, passou do fechamento, ele nem tem interesse de estar tentando romper a mínima. Ó. Ele testou lá e não tem mais interesse de romper. Por quê? Porque ele está acima dos fechamentos, ele está fora da região de fundo. Isso é muito importante para a gente também. Veja que o mercado começa a dar sinal nesse sentido. Da mesma forma, vamos ver se tem aqui lugares que formam aqui, ó. Muito top, perfeito. Olha aqui, ó. Topo seria aqui, ó. Topo. Isso aqui, Thiago, é o quê? Máxima. Olha onde é que está formado o topo aqui de novo, ó. Onde está formado o topo aqui de novo? Bem aqui, ó. Esses caras aqui não são topos. Muitas das vezes vai acontecer coisas tipo isso aqui, que vocês vão criar confusão na mente quando está fazendo marcação. Mas é coisa simples. Presta atenção. Quando a gente marcar no semanal, vou tentar ver se nesse ponto aqui vai acontecer isso. Ah, não deu. Olha, tanto que aquele ponto lá não era importante, velho. No semanal, a gente teria uma marcação, se a gente fosse colocar aqui, aqui. E aqui. Eu vou colocar aqui esses dois pontos, que é os pontos que a gente está interessado em olhar ali. Ó. Aqui e aqui. Ó. Esses dois pontos seriam os dois pontos interessantes para a gente. Certo? Os dois pontos interessantes para a gente. Esses dois pontos. Quando o mercado vai para o diário para a gente refinar a operação, a gente vê que, olha, coincidiu, bateu, né, com o diário aqui, né? Ó. Cadê? Aqui. Ó, bateu com o diário aqui. Aqui não bateu. Eu queria era que ficasse ao contrário. Tipo, a máxima da semana ficar aqui e a do diário aqui. Para vocês entenderem. Que às vezes vocês vão ter a marcação onde pelo diário não seria uma marcação. Só que ela é de outro time frame. Ela vai ser respeitada por outro time frame. Exemplo, olha onde é que tem uma marcação da semana aqui. Pô, velho, a gente olha assim, não tem nada a ver. Mas aí quando o mercado começa a travar, deu um movimento de alta, travou, aí você fala assim, caraca, o negócio agora começa a fazer sentido. Que ele formou um fundo micro em cima da marcação do semanal, foi lá testar o micro, voltou para cima, estourou a alta. Por quê? Porque ele completou o movimento micro desta falha que deu aqui, completou o movimento micro, voltou para cima do macro. Aí ele estourou. Por que macro, Thiago? Como assim você está falando macro? Eu não enxerguei movimento macro aí. Um dia, um AS. O que que era na semana? Olha aqui, olha aqui. Fundo, fechou positiva, máxima mínima 50%. Testando quem? Fundo. Não é movimento macro? Vocês estão conseguindo entender como que virou o movimento macro? Macro para aquele dia, né? Claro, não estou falando do movimento geral aí do preço. Não. Macro para aquele dia. Começa a fazer sentido. E olha que nós estamos falando só de topo e fundo. Topo e fundo. Ainda não olhamos a próxima marcação, né?
A próxima marcação. Opa, um dia. A Me próxima surgiu uma marcação. dúvida nessa parte aí, Tiago. Posso perguntar? Pode? Tá. Você considera, por exemplo, a máxima do movimento depois que é formado um topo, ele pode ser considerada antes de ser formado um topo, por exemplo? Que nem aqui, ó, por exemplo, o 60 aí. Sabe, 60, deixa eu ver, peraí. Diário. 68, 68, Ah, tá. 68. tá? O 68. candle 68. Uhum. Ele formou um topo aí por conta do 69, correto? Ok, isso. Uhum. Beleza. Agora, e se o 68, só que o 69, a máxima dele é a máxima do movimento, correto? Sim. Tá. E se a máxima do 68 fosse maior que a do 69 e fosse formado o topo depois? Então, isso aqui que eu desenhei, que eu já vi que foi o que tu ia perguntar. Ó, Ah, isso. né? Beleza. Aham, Aqui, nesse caso aqui, esse cara aqui, ó, é uma máxima, só que é do micromovimento. tá. Micromovimento, olha só, escuta o que eu quero dizer. Ela é uma máxima no micromovimento que a gente está chamando aqui de diário. Aham, Por quê? Tu concorda comigo, ó? Vamos meio que vou trazer aqui mais pro meio um pouquinho. Entender isso aqui bem simples, de uma forma perfeita para tu ver, ó. Ó, aham, vamos dizer que essa máxima tá assim. Vou ter que colocar assim para não ficar tão certo. alto. Tu concorda comigo que tu já deve conhecer a gente falando aqui dos candles Ariel? Aham, O que que é um candle Ariel, assim? Só para a gente entrar nesse assunto. É um candle que faz um pullback, não é? É um candle de certo. pullback. Isso aqui é nada mais, nada menos que ele foi lá, formou uma máxima micro, ele voltou na micro pullback, que é dentro dele mesmo, veio e formou o topo, que é o ponto relevante. Uhum, Aí, aqui, se ele rompe esse fundo, ele deixa o topo relevante e a máxima micro. A máxima micro. certo. O que que era Uhum, importante, então, Thiago? Essa máxima micro. Pontos que ele faria isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Veio, formou o topo, não formou? formou. Não rompe a mínima. Aí ele faz isso, ó. Reverte e rompe esse topo. Quem que ele vai buscar? Máxima. Máxima. Aí aqui é Uhum, teste para ir para máxima. Aí é máxima do movimento, como a gente fala, igual aqui, né? Aí iria certo. buscar mínima. Que se tu olhar lá, de fato, quando o preço romper isso bem aqui, ó. Aqui, ó. Quando o preço romper isso aqui, ele vem buscar aqui, ó. Uhum, Quer ver? Olha lá. Ah. Por quê? Depois que ele passa do fundo, olha lá, ó. Depois que ele passa do fundo, confirmou mínima. Tem que buscar essa mínima aqui, ó, que ele quer ir, ó. certo. Então é nesse sentido. Essa coisa aqui só é importante depois que eu romper o fundo formado antes dele. Uhum, tá. Show? Beleza, fechado. Obrigado. Bacana. Galera, deu para compreender? Isso aqui a gente vai treinar todo dia, tá? Praticamente todo dia. É claro, não enquanto a gente está no processo de aprender cada padrão, mas a partir do momento que a gente começar a fazer marcação para olhar alguma coisa, é todos os dias. Eu apago e faço todo dia minhas marcações. Imagine ensinando vocês. É todos os dias. Por quê? Porque é para treinar, a bater o olho e marcar. Bater o olho e marcar. Agora, de início, o que que vai acontecer com vocês? Vai acontecer de vocês pegar aqui, que tá bagunçado, pegar isso aqui e começar a fazer assim, né? Ó, vamos dar um exemplo assim, ó. Fundo, E, só dando um exemplo, Tiago, tá? Fundo, fundo, Thiago, fundo, ixi, fundo. O cara vai fazer assim. Não, não tô marcando certo, não, tá, galera? É só para mostrar e ilustrar as marcações. Você vai começar a pegar assim e você vai falar assim: caraca, eu tô marcando coisa demais, eu não tô entendendo nada disso aqui. É onde a gente vai aprender a não serve mais, não serve mais. É, dando exemplo, sabe? As que vão descartar. São marcações que não têm tanto interesse mais para o preço. Não quer dizer que não dá operação nelas, é que não é mais interessante para a gente. Porque a partir do momento que eu tenho, vamos supor, esse fundo aqui, ó. A partir do momento que eu tenho um fundo aqui, ó, e o mercado fez isso, voltou, veio, testou e subiu, aqui, essas operações que vai dar nesse fundo que está aqui atrás. Ah, Tiago, olha lá, ó.
Feito testou o fundo, eu poderia ter vendido lá. Eu te garanto que essa venda aqui ela dá num tempo menor, que está bem aqui dentro. Ela não dá por causa daquele fundo. Pode coincidir com ele. Pode ser perfeito para dar com ele. Mas ela dá pelo tempo menor. Então, no diário, ela vai dar por uns 60, por uns 120. Ela não vai dar mais pelo aquele fundo. Aquele fundo só vai estar no mesmo lugar. Então, a gente vai aprender quando é que isso aqui deixa de ser importante de verdade, tá? Quando que a gente começa a trabalhar com elas menores, mais próximas. E sempre, sempre, galera, eu esqueci de falar isso no início, marcações da direita para a esquerda. Não me vem marcando de daqui para cá, não, que vocês vão bananar tudo. É da direita para a esquerda. Sempre mais próximo do preço primeiro. Marca eles e vai indo. Ah, deu muito próximozinho, descarta. Porque está muito próximo, a atual é mais forte para você. Se não der, vamos dizer assim, o padrão ele veio. Vamos dizer que deu assim. Duas linhas aqui, uma do diário aqui e a outra do diário aqui, um poucos pontos abaixo. Vamos dizer que dá uns, sei lá, 50 pontos abaixo aqui, só para dar um exemplo. Aí o mercado vem, ele fecha aqui, depois ele volta para cá. Aí ele vem e te dá a venda aqui. Aí você fala, ó lá, Thiago, ó, deu a venda lá em cima. Ele te deu a venda aqui também. Ele geralmente ele vai fazer isso quando é duas marcações próximas. Se ele for dar a venda na de cima, ele volta e confirma a de baixo para tu entrar, né? Vai dar a mesma operação na de baixo. Geralmente, tá, galera? A gente vai aprender as operações, então vai ficar mais fácil. Beleza? Galera, fora essas marcações, qual é a próxima marcação que a gente deve observar no gráfico? São as